Vamos para a palavra? Moça, não deu nem boa noite. Olá, boa noite, Wake. Tudo bom? É que eu falo. Pode botar a apresentação, por favor? Bom, gente, no mês de junho, a gente vai estar dando seguimento, né, ao que a nossa igreja está falando sobre família. Mas a gente se adaptou um pouquinho para a atualidade do jovem, né? Hoje, a gente separou em temas para a juventude mesmo. E o nosso tema hoje é Construindo a Família Enquanto Solteiro. A gente vai trazer práticas, coisas práticas para você aplicar hoje, para você construir, né, enquanto solteiro, a sua família, mas também para você viver na sua família que você vive hoje. Beleza? Só fazer um adendo, amor. Parece que não faz sentido, né, gente? Tipo assim, vou construir família solteiro. Mas hoje, enquanto você é solteiro... um parêntese. Estou namorando, você é solteiro. Você é solteira, ok? Estado civil é quando vira casado. Não existe estado civil namorado. Tem gente que preenche isso em formulário, tá? Parece que não, mas eu já vi. Então, assim, namoro não é estado civil, ok? Isso não é legal. Bíblico, então, pior ainda. Então, você é solteira, é para você, amém? Então, só que assim, você hoje, com as escolhas que você está fazendo hoje enquanto solteiro, você está definindo a tua família do futuro. O problema é que a gente nem sempre tem consciência disso. Mas cada coisa que você está escolhendo hoje na sua vida, a gente vai falar um pouco disso, né? Não vou me alongar agora. Então, faz diferença para você construir a sua família. E a segunda coisa, só assim, já casei, não é mais para mim. Claro que é para você, porque você pode ser usado por Deus para orientar alguém. Você vai ter filho um dia, vai ter uma filha, né? E você pode transferir esse conhecimento para essa pessoa. Ou, de repente, tem alguém hoje que você conhece, que é solteiro, que precisa de uma orientação. Então, não entra nessa de que, já casei, não é para mim. Tudo que o Senhor fala com a gente é para nós, gente. Porque é Bíblia, é verdade, é vida para a gente. E, às vezes, Deus pode falar contigo hoje que é casado numa pregação sobre solteiro e te dar a resposta que você precisa. Deus faz coisas que a gente não entende. A gente só precisa crer, confiar nele e seguir a direção que ele tem para a gente, beleza? Vamos lá para a palavra. Vamos abrir, gente. 1 Coríntios 7. Abre aí. 32. 7 e 32. Vamos lá. Em tudo quanto vocês fizerem, eu gostaria de vê-los livres de preocupação. 7 e 32, gente. 32 ao 38. Vamos lá. Em tudo quanto vocês fizerem, eu gostaria de vê-los livres de preocupação. Um homem solteiro pode gastar seu tempo ocupado com a obra do Senhor e pensando no modo de agradá-lo. Mas um homem casado não pode fazer isso tão bem. Ele precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. O mesmo acontece com uma jovem que se casa. Ela enfrenta o mesmo problema. Uma jovem não casada está ansiosa por agradar ao Senhor em tudo quanto ela faz. Uma mulher casada, porém, precisa considerar outras coisas desse mundo em agradar o seu marido. Digo-lhes para ajudá-los e não para impedi-los de casar. Quero que façam tudo quanto venha a ajudar a melhor a servir ao Senhor, tendo o mínimo possível de outras coisas para distrair sua atenção e consagrar-se plenamente ao Senhor. Se alguém sentir que está agindo de forma indevida diante da moça, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça o que melhor achar, que se case, não é pecado. Mas se um homem tem força de vontade para não casar-se e decidir que ele não precisa fazê-lo e não o faz, tomou uma sábia decisão. Portanto, a pessoa que se casa faz bem e a que não se casa faz melhor ainda. Pai querido, nós te entregamos, Deus, esse dia a Ti, Pai querido. Que corações venham estar abertos, Deus, para receber a Tua palavra, Deus, aquilo que Tu queres falar conosco, Pai. Que eu e Rafa, Deus, sejamos instrumentos em Tuas mãos, Pai, para o que o Senhor quer falar aqui neste lugar, Pai querido. Obrigado, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, gente, é isso aí. Calma, a gente não vai falar para você não casar. Tá? Eu sei que o texto dá até um nervosinho, não dá? Você fala, caramba, estava pensando em casar. Não, a gente não vai falar isso, porque a gente é casado, né? Porque a gente é casado. Vou falar não casa, não? O maior vacilo com ela aqui do meu lado. A gente não casa. Não casa que não é legal, imagina. Mas eu também não trouxe ela por causa disso, não, tá, gente? A gente está junto aqui. Mas, não, por que a gente pegou esse texto, gente? Porque, obviamente, ali Paulo está dando uma orientação específica sobre casamento, mas é interessante que tem uma parte do texto que ele diz, olha, eu não estou falando isso para impedir vocês de casar. O que eu quero é ajudar vocês para que vocês façam melhor naquilo que vocês decidirem, né? Tanto é que ele fala, se você consegue ficar sem casar, beleza. Se você não consegue, casa então. Então a gente não vai também aqui nessa noite defender o não casamento, a ideia não é isso, casamento é plano do Senhor, foi Deus que instituiu, a gente acredita nisso, a gente vive isso e a gente crê que é bênção.
Mas a questão é que na igreja, em geral, a gente fala muito sobre o casamento, sobre a família. E dependendo da idade que a gente está, né, em relação ao casamento, a maior parte da vida, pelo menos, quem não casou aqui até agora? Vai lá, levanta a mão aí. Digo glória a Deus ainda, tá? Glória a Deus, vai chegar. Se você não casou ainda, isso significa que até hoje a maior parte da sua vida foi solteiro. E às vezes a gente acaba não falando tanto sobre isso. Então o que a gente quer hoje, trazendo esse tema, é também dar luz a um tempo que precisa ser bacana na sua vida. E como a gente passa muito tempo nessa fase, né? A gente quer trazer essa prática, né? E perguntar para você, como é que está a sua vida de solteiro, sabe? Você é feliz solteiro? É muito importante isso, você se realizar. A gente vai falar, né, ao longo mais para frente, né? Mas é muito, muito bom você ser feliz, né, no local que você está, sabe? Seja você casado, seja você namorando, você está feliz ali. Namorando não, tá? Que namorando não é estado civil. Casado ou solteiro, você está feliz, sabe? Então a gente vai trazer essas práticas aí para você. A ideia é isso, a gente poder entender um pouquinho disso, tá? Então a primeira coisa que a gente quer, né, trazer hoje é que estar solteiro não é um problema. E às vezes a gente acha que é, né? O versículo 38, dá uma olhada aí, ele fala: portanto, a pessoa que se casa faz bem, e a que não se casa faz melhor ainda, né? Na visão de Paulo, ele está dizendo ali que não se casar é ainda melhor do que casar, para aqueles que conseguem não casar, porque vão poder dedicar mais tempo ao Senhor, é isso que Paulo está dizendo. Mas ele que está dizendo que a pessoa que se casa faz bem, né? Então as duas coisas estão boas, ou seja, Paulo está dizendo que estar solteiro é positivo, não é uma coisa ruim. E por a gente na igreja, obviamente, falar muito de casamento, muito de família, defender, acreditar e pregar, ensinar sobre isso, a gente pode cair num erro quase que de apontar que a nossa felicidade está lá e não aqui. A gente pode olhar para esse tempo de estar sozinho quase que como o vale da sombra da morte, né? Que você precisa passar por ele para chegar no lugar, quase que os 40 anos de deserto, né? Que aí você precisa passar por ele para então chegar na terra prometida, saca? E a questão é essa, mais uma vez, gente, vou falar isso várias vezes aqui para não dizer que a gente está pregando heresia. Casamento é bênção, casamento é do Senhor, é para nós, e a gente acredita nisso, a gente crê e defende isso plenamente. Mas o tempo de solteiro precisa ser saudável. Por quê? Porque senão você entra no casamento levando uma esperança de que isso vai satisfazer a sua necessidade, de que isso vai resolver os seus problemas, de que isso vai fazer de você uma pessoa muito mais feliz, e até vai, né? Hoje eu sou muito mais feliz casado com a Isa do que eu era antes, claro que eu sou, mas a questão é que o alvo único da nossa felicidade não pode ser apenas o casamento, porque senão o casamento vira um ídolo no seu coração, e Deus não divide o coração com ninguém. A gente é que às vezes fica pegando coisas que não são Deus, e colocando um valor sobre aquilo tão absurdo que ele se torna um ídolo no nosso coração. E aí a gente começa a achar que o tempo que a gente passa de solteiro é só sofrimento. E ele não precisa ser, e na verdade ele não pode ser. Porque é o que eu falei, a maior parte da sua vida até aqui você é solteiro. Você vai viver, sei lá, vamos dizer que você casa com 27 anos, 28 anos. Você vai viver 28 anos infeliz para aí então você descobrir o que é ser feliz? Porque se a gente está vivendo uma vida infeliz como solteiro porque a gente acha que a única forma de ser feliz é casando, a gente está dizendo que hoje Jesus não é suficiente para nos fazer bem enquanto não somos casados ainda. E isso é um problema, porque Jesus é suficiente para tudo. Nós não descobrimos felicidade no casamento, nós descobrimos a alegria, a felicidade, o prazer, a satisfação em Jesus. E em Jesus, tudo o que a gente faz é abençoado, é próspero, e alega o nosso coração, e aí também vai nos satisfazendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Desfrute desse tempo, gente. Esse tempo é muito bom. É um tempo que vocês têm tempo. Porque quando a gente é casado, não significa que a gente não tem tempo, mas o tempo, como a própria palavra diz, né? Ele reduz, porque a minha preocupação também tem que ser minhas coisas de casa, o meu marido, e agora a gente, no momento de ter filho, reduz um pouco mais, porque a gente tem a atenção do filho. Então, desfrute desse tempo que Deus deu para você. Não, como o Rafa falou, não deixe chegar lá no casamento, não. Eu quero sair da casa dos meus pais, e quando eu casar, eu vou ter liberdade. Só quando você chegar lá, sabe? Não, desfrute disso agora, sabe? A gente vai falar um pouquinho da prática de tipo assim, cara, a casa dos pais é maravilhosa, gente. Aproveita esse tempo que tem alguém pagando a conta para você. É de verdade, gente. #saudade. Aproveita esse tempo, sabe? É óbvio, é muito bom estar casado, é muito bom dividir a família, né, a nossa casa
É muito bom, mas desfrute desse tempo que Deus não chegou, você não chegou lá ainda, sabe? É isso, gente. A gente tem que estar bem para casar, né? E se a gente não vive bem sozinho, a gente não vai viver bem namorando, a gente não vai viver bem casando. Eu lembro que ano passado no Love Connect a gente comentou sobre isso. Casamento não é terapia, gente. Você não entra no casamento para resolver problema. Tá? Você não escolhe um terapeuta, né, seja ele homem ou mulher. Você está escolhendo alguém com quem você vai dividir a vida. E por que não entregar uma vida legal para essa pessoa dividir com você? Até porque o casamento em si, gente, tem suas preocupações, tem seus problemas que acabam acontecendo no dia a dia. Agora, se você traz, eu solteira estou trazendo aqui para o casamento, ele solteiro trazendo para o casamento, imagina a confusão, gente. Imagina os dois com dois problemas fora. O casamento já tem, não é problema, tá, gente? É suas preocupações. Você tem que pagar a conta, você tem que colocar comida na mesa, sabe? Você tem suas preocupações, sabe? Exato. Então, assim, a gente precisa fazer com que seja um tempo bom, de verdade, para a gente gastar tempo com o Senhor, para a gente gastar tempo investindo em nós mesmos, né, de preparação, etc. A gente vai falar um pouco isso na frente. Mas um parênteses que Deus colocou no nosso coração e que a gente precisa falar, vamos lá, gente, com amor, tá? Com amor. A gente sempre ora pedindo amor e graça para compartilhar a palavra do Senhor, né? Mas é importante a gente falar isso sim, que o tempo de solteiro ele precisa ser bom. Mas o tempo de solteiro não é tempo de beijar na boca, por aí. E rolou até um i. Tempo de solteiro não é tempo de você sair conhecendo pessoas por aí aleatoriamente. Tempo de solteiro é tempo de santidade, gente, é o que a palavra mostra para a gente. Paulo vai dizer no texto que a gente acabou de ler que o solteiro ele tem mais tempo para se dedicar ao Senhor, não para se dedicar a si mesmo. Vocês entendem o que Paulo está falando? Então, tempo de solteiro, gente, não é tempo de beijar na boca. E aí, obviamente, a gente não está falando de alguém que está namorando, né, que está buscando conhecer uma pessoa para casar. Entenda o que a gente está falando, não é isso. É um tempo de se preservar. Sabe, eu não sei como é que é hoje, né, mas quando eu era mais novo, tinha aquela coisa dos avós sempre perguntar, e as namoradinhas? E os namoradinhos? Sempre tem um tio que pergunta essas coisas, né? Gente, somos pessoas que entregamos a nossa vida para Jesus. E assumimos um compromisso de ser santos por amor a Ele. Então não dá para a gente achar que a vida pode ser como ela fora. Porque se a gente chega aqui, levanta a mão, dá glória a Deus, aleluia, fala em línguas, e volta lá para fora, mas o nosso comportamento é semelhante a quem está lá fora, na boa, não está fazendo diferença nenhuma, você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Aqui não é um lugar de teatro, porque Jesus vê o coração. Então, assim, a gente não está querendo passar mensagem para ninguém, porque a gente nem conhece a história de todos vocês. Mas o ponto é que Deus levantou isso no nosso coração, porque a gente entende, a gente estava discutindo isso no outro dia, né? Antigamente, namorar era um ponto, né? As pessoas falavam de namoradinhos, namoradinho. Aí, na nossa época, era ficar. Agora, nem é mais ficar, é só beijar na boca. O termo ficar, que nunca fez sentido, mas, assim, hoje em dia faz menos sentido ainda. Então, as pessoas levam isso como uma naturalidade, como se isso fosse uma coisa básica e normal, e não é. Sabe por que não é, gente? Por dois motivos. Pensa comigo. Você abriria o seu WhatsApp aí agora para eu ver tudo que você escreve para as pessoas? Você abriria a sua conta bancária para eu ver em tudo que você gasta o seu dinheiro? Para mim. Que não sei quem é você, que não conheço. Ou melhor, tira eu então, que de repente você fala, ele está ali no púlpito, ele é crente. Então vamos tirar eu. Bota ou a Isa, né? Alguém ali fora. Passou alguém ali fora agora. Um cara bonito, uma menina bonita. Você vai abrir sua conta bancária para ele? Ou para ela? Você vai abrir seu WhatsApp, sua vida? Não. Por que então você pode beijar na boca só porque ele é bonito ou ela é bonita? Se ele não pode ter acesso à sua intimidade no seu celular, por que ele pode ter acesso ao seu corpo? Que é templo do Espírito Santo. E esse é o segundo motivo. Deus me lembrou disso hoje à tarde. A palavra diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito. Não sei se vocês sabem, mas a boca faz parte do corpo. Já se tocaram nisso? A boca faz parte do corpo, amém? A palavra diz que nós somos o templo do Espírito. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, existia o tabernáculo, depois o templo de Salomão, e existia um lugar que vocês sabem que é o Santo dos Santos, correto? Deus estabeleceu que não era qualquer um que podia se chegar ali. Existia uma ordem, existia uma orientação muito específica daqueles que poderiam se achegar, quando chegar e como se achegar a Deus. A gente está lá na Bíblia, gente, né? A gente não vai ler tudo aqui para a gente não gastar tempo, porque esse não é o foco hoje. Então, Deus estabelece que existe uma forma de você se achegar a esse templo. E aí ele chega no Novo Testamento e diz que nós hoje somos o templo dele, porque ele escolheu habitar em nós, ele não está mais lá no Santo dos Santos, ele fez de nós a sua habitação. Então, quando nós deixamos qualquer pessoa ter acesso a nós estamos deixando as pessoas terem acesso, de qualquer maneira, ao templo do Senhor. E isso faz a coisa subir de patamar de modo significativo, gente.
Nós somos o templo dele, nós pertencemos a ele. Não é qualquer pessoa que tem um rosto bonito, um homem ou uma mulher que pode ter acesso ao nosso corpo. Não pode. Não é isso que o Senhor estabeleceu para nós. Ah, mas é 2025, a galera está vivendo a vida. Cara, pode ser 2050, pode ser 1970, eu não estou nem aí. A palavra é a palavra e ela nos chama a uma santidade coerente, correta diante do Senhor. É o que a palavra diz, não é uma questão de opinião. Pastor Hélio sempre fala isso. Vamos abrir mão da nossa opinião e ficar com a palavra, é o que a palavra nos mostra. Tempo de solteiro, tempo de se dedicar ao Senhor. Valorize quem você é, porque Jesus valoriza você. Então não tire de você o valor que Jesus te deu quando Ele entregou na cruz. Quando Ele se entregou na cruz por você, por nós. Ele vê valor em nós. E quando a gente dá acesso ao nosso corpo para qualquer pessoa, para uma beleza, para uma necessidade física, a gente basicamente está tirando e roubando o valor que o próprio Deus está dando para a gente. Então comece a se policiar, se você tem vivido isso, de que o Senhor se importa com isso. E que você e eu, nós precisamos nos importar com isso. Você vai parecer maluco? Vai. Você vai parecer esquisito? Vai. As pessoas vão olhar para você e vão achar que você é 1000 coisas? Vão. Esse é o preço de seguir a Jesus. Esse é o preço de seguir a Jesus. Ser imagem e semelhança dele. Ser como ele é na palavra. Eu lembro, aí já vou passar para você para amarrar esse assunto. Eu lembro que uma vez eu era adolescente, eu tinha me transferido de unidade do colégio que eu estudava, e aí eu não conhecia ninguém e tal, fui conhecendo as pessoas lá, papapá, e um dia na hora do recreio, gente, fazia tempo, né, gente, hora do recreio, era tão bom, e aí um garoto chegou para mim e falou, pô, cara, aí, tem uma menina que estaria afim de você e tal, não sei o que, não. Gente, bateu aquele momento crente, naquele dia eu fui crente, eu saí da escola com 2 naquele dia. E eu não quis nem saber quem é, cara. A primeira coisa que saiu na minha boca, eu não sei como eu tive coragem de falar isso, mas eu falei, pô, irmão, não vai rolar. Ele, bom, você não quer nem saber quem é? Eu falei, não, eu sou crente, cara, eu amo Jesus, então não vai nem dar. Aí ele, oi? Nunca mais ele falou direito comigo o tempo que eu fiquei no colégio. Nunca mais. Mas, gente, foi a primeira coisa que saiu da minha boca, foi a primeira coisa que eu pensei em falar e falei. E eu não estou falando isso por motivo de orgulho, não, sabe, gente? Porque depois, eu acho que não, a carne falou assim, como assim? Você nem viu quem era? Às vezes valeria a pena. Não, não vale a pena. Nunca mais aquele cara falou direito comigo. E várias pessoas da turma nunca mais falaram direito comigo. Mas é uma escolha que a gente faz, gente. E a pergunta é, você está disposto a fazer essa escolha? Você está disposto a viver a vida que Jesus tem para você? Porque se você tiver, vai valer a pena. O Senhor é a nossa garantia de que há uma eternidade, de que há galardão para a gente. Só que a gente constrói isso de pouquinho em pouquinho todos os dias, dizendo não, eu vou esperar eu namorar, não, eu vou esperar eu casar, porque vale a pena esperar por Ele, por amor a Ele, porque Ele se entregou no meu lugar e eu posso resistir, não beijar na boca, até que seja o tempo certo, amém? Vocês entendem o que eu estou falando? Valorize o seu corpo, lembra, a boca e a língua fazem parte do corpo, então valorize o seu corpo, porque o Senhor dá valor para nós por isso, amém? Então vamos lá, vai lá. Que seja um tempo produtivo, gente. Se você está solteiro e quer ser um missionário, sabe? Vai estudar, vai se dedicar, sabe? Se você quer ser um médico, se você quer ser qualquer da sua área profissional, estude, se dedique, sabe? Se você quer ter experiências de intercâmbio, hobby, aproveita esse tempo, gente. Aproveita esse tempo que você está sozinho, sabe? Vai aproveitar esse tempo, sabe? Aproveita esse tempo no Senhor, sabe? Se você já trabalha, né? Aproveita e compra coisas para você, sabe? Porque quando a gente está com o outro, a gente acaba pensando no outro, sabe? Eu quero sempre agradar ele, vou comprar presente para ele. Então, aproveite o tempo de solteiro e faça desse tempo um tempo maravilhoso, sabe? Não foque nessas coisas de casar, sabe? No casar, quando eu casar, eu vou junta dinheiro, sim. Eu lembro que a avó do Rafa fez uma poupança para ele quando ele era criança. Foi quando eu nasci. Quando nasceu. E abençoou muito o nosso casamento, gente. Essa poupança abençoou muito. Mas ele não deixou de usar a poupança para as coisas dele, da vida dele pessoal, coisas que ele queria construir e conquistar. Mas abençoou também. Ele foi colocando, conforme ele foi trabalhando, ele foi colocando aos pouquinhos, e abençoou o nosso casamento, mas também abençoou a vida dele solteira, que ele pôde aproveitar, sabe? É isso, gente. Aproveita para investir em você também. Aproveita para comprar coisa, aproveita para ter tempo, sabe, para fazer coisas para você. Porque depois, gente, por exemplo, né? Você quer fazer um intercâmbio. É mais difícil fazer intercâmbio em família do que fazer intercâmbio sozinho.
Então, se você pode, você tem esse desejo, vai lá, cara, corre atrás, faz, não tem por que não fazer. Porque senão a gente fica concentrando tudo que a gente quer realizar no casamento e você pode ver várias coisas antes que o Senhor tem para você também, né? Para que você chegue ali no casamento feliz e satisfeito. Vamos lá, ponto 2. Invista no seu relacionamento com Deus. Olha aí o versículo 32 do texto que a gente leu. Em tudo quanto vocês fizerem, eu gostaria de vê-los livres de preocupação. Um homem solteiro pode gastar seu tempo ocupado com a obra do Senhor e pensando no modo de agradá-lo. Só até aí. Depois ele vai falar também da mulher a mesma coisa, ou seja, vale para os dois. Gente, agora é a hora de você investir o seu máximo no seu relacionamento com Deus. É óbvio que você vai continuar investindo nesse relacionamento pela sua vida inteira. Não é uma coisa que você vai fazer só agora, eu caso e agora não preciso mais orar. Pelo contrário, você vai precisar orar mais ainda, tá? Não, é verdade, tem desafio, gente, a vida é cheia de desafios, e aí agora a gente está em dupla para encarar o desafio, mas às vezes o desafio é entre a gente, então a gente precisa buscar a Deus, obviamente, mas hoje, gente, vocês têm muito mais tempo, hoje vocês têm muito mais tempo para ler a palavra, para orar, para, como a Isa falou, para investir no seu ministério, naquilo que de repente Deus já te revelou, às vezes Deus já te mostrou alguma coisa que Ele quer que você faça, invista nisso, cara, gaste tempo com o Senhor nunca é demais. Sabe? Quando você casa, é o que Paulo fala, você começa a ter preocupações, você gasta muito tempo trabalhando, você gasta, tipo assim, aí eu chego do trabalho, não dá para eu chegar e falar assim, amor, fica aí que eu vou só me entregar ao Senhor, cara, né? A gente é casado, a gente precisa ter tempo junto de qualidade, a gente precisa estar junto, né? Eu preciso gastar tempo, e ela também, com o nosso filho, né? Seja dando um passeio, seja conversando em casa, brincando, a nossa atenção ela vai sendo dividida porque coisas novas vão aparecendo na vida e não tem problema, isso faz parte da vida. A gente não quer que você olhe para isso como um problema, então casar vai ser mó difícil. Não é isso. A questão é que hoje você tem mais tempo disponível porque você tem menos atividades, isso é natural. Então aproveite para investir no seu relacionamento com Deus, se concentre no Senhor, gaste tempo com Ele. Querido, nesses tempos o Senhor vai construir coisas no seu coração. O Senhor vai construir você como homem, como mulher. O Senhor vai construir você como marido e como esposa para o futuro. Para você entrar nesse casamento, né, futuro, maduro, conhecendo ao Senhor. Como eu falei, a vida tem muitos desafios, e a vida de casado também tem, mas ter esses desafios conhecendo o Senhor e contando com Ele, porque olha só, quantas decisões você vai ter que tomar. A galera que tá noiva aí, que daqui a pouco vai casar, já começa a ver no noivado a quantidade de decisões que você tem que tomar. A pessoa está rindo aí, né? Lista de casamento, só Jesus. Aí você vai ter que escolher, cara, onde é que você vai morar, o que você vai fazer da vida, né, de casamento, onde é que vai ser a lua de mel. Cara, são decisões que quanto mais maduro você é no teu relacionamento com Deus, mais fácil é de tomar. Porque você começa a ouvir Ele, mas se você deixar para pensar nisso só depois, tudo fica muito mais difícil. Então, assim, invista no seu relacionamento com Deus, gaste o seu tempo hoje precioso para estar com o Senhor, porque isso vai fazer diferença, querido. Hoje, você pode, se você quiser passar um sábado inteiro dentro de casa orando e tal, não sei o que, você pode fazer isso. Hoje eu posso fazer, Isa pode fazer, é claro que a gente pode também. Mas eu não posso tomar essa decisão sozinho e excluir tudo que ela quer que eu faça, tudo que a gente pode fazer junto, que a gente precisa fazer junto. A vida começa a ter mais complexidade. Então você precisa gastar esse tempo. Isso não vai ser inútil, querido. Não caia na circunstância de perder mais tempo pedindo perdão pelos erros que você está cometendo, que a gente comete, do que buscando Ele ativamente. Você quer errar menos para o Senhor? Busque a Ele ativamente. Foque em buscar o Senhor. Foque em conhecer ao Senhor. Quanto mais a gente busca, conhece, entende, recebe dEle, menos a gente erra, porque a gente tem mais dEle. Então se lança nisso, cara. Porque aí quando você começar a namorar, vai ser mais fácil lidar com as dificuldades do namoro, porque você é mais maduro no Senhor, porque você conhece melhor o Senhor. Ele vai te tratar em todas as áreas. Aí eu falei aqui agora de erro, mas não é só erro, não. Tem questões dentro de você que o Senhor quer tratar e trabalhar para te preparar para o seu marido, para a sua esposa, para que você seja bênção e não peso, para que você contribua e não retire. Você entende o que eu estou falando? Deus quer te tratar hoje, não espera ser tratado depois. Gasta tempo com Ele, porque quanto mais tempo você gasta com Ele, mais Ele te constrói. Pastor Hélio sempre fala isso, o Senhor vai construindo a nossa vida. E quanto mais você se dedica ao Senhor, mais Ele constrói, mais Ele faz. E eu tenho certeza que o Senhor vai te revelar coisas que você sequer vai entender, sequer vai acreditar, sequer vai imaginar, mas que no tempo certo Ele vai trazer existência. E aí quando você precisar escolher uma pessoa, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, você vai ter essa intimidade, essa maturidade com o Senhor, para entender como é que você escolhe a pessoa com quem você vai casar. E aí quando você decidir casar, essa maturidade, esse entendimento e essa intimidade com o Senhor vão fazer diferença também para que você saiba como casar. Então gaste esse tempo, invista no Senhor, como Paulo falou, né? Foque nisso, porque o Senhor vai te dar recompensa por isso também em toda a sua vida depois disso. Até porque quando casa,
E se você não constrói isso no seu tempo de solteiro, você não vai fazer isso casado, gente. Você não vai orar e ler a Bíblia só depois que você casar. Você tem que ser é uma construção diária. É uma construção de todo dia. Porque no casamento, as distrações são mais difíceis. Quando a gente, como o Rafa falou, a gente chega em casa do trabalho já cansado e a gente tem que se dedicar ao outro e agora com o nosso filho. E se a gente não fez isso no nosso tempo de solteiro, se a gente não se dedicou à oração, a jejum, à leitura da palavra no tempo de solteiro, agora é muito mais difícil. Porque são coisas que você tem que fazer no dia a dia e quando você vê, você já está dormindo. Quando você vê, já é o dia seguinte, que você está tão cansado que você dormiu e você não sabe nem o que aconteceu. Então, assim, procure, nesse tempo, desfrutar da oração, da leitura da palavra, do jejum, porque quando a gente casa, tudo fica mais fácil, gente, porque é uma rotina. É isso, gente. Um exemplo bobo. Ela falou de jejum e tal. Hoje, quando eu vou jejuar, eu preciso avisar para ela que não tem marmita no dia seguinte, gente. Para ela fazer menos comida, sabe? Tipo assim, hoje, se você precisar jejuar, você vai lá e jejua, né? A não ser que sua marmita faça sua mãe. Sua marmita faça sua mãe. Sua mãe faça sua marmita. Né? Se ela está fazendo, pelo amor de Deus, toma vergonha e começa a fazer a sua. Estou brincando, de repente ela faz isso que ela gosta. Deixa ela fazer, tá? A mãe é preciosidade. Pai também, amém. Então é isso, gente, vamos lá. E se prepare para o futuro, gente. Quais são os seus objetivos, até pessoais, ministeriais, profissionais, sabe? Como a gente está falando aqui, quando casa, gente, não significa que você não vai construir nada, gente, pelo amor de Deus. Mas fica mais difícil, gente. Eu fiz pós-graduação depois de casar. Na verdade, eu casei na faculdade. Eu casei faltando 2 períodos da faculdade. Foi muito difícil, sabe? Eu tinha que fazer comida, o Rafa não sabia cozinhar, eu tinha que ficar ensinando para ele como é que fazia arroz. Aprendeu, hoje faz mais do que eu. Eu tinha que ficar falando para ele, você faz o arroz assim, assim, assado. Eu tinha que me preparar no domingo. E domingo é aquela correria de igreja, domingo de manhã, domingo à noite. Então, assim, foi muito mais pesado, sabe? Eu fiz uma pós-graduação também. Eu falei, eu quero fazer pós-graduação antes de ter filho. E aí, eu fui estudar, fiz a pós-graduação, só que aí eu engravidei no meio da pós. Então, assim, foi muito mais difícil fazer a pós-graduação grávida, sabe? Eu tive que ficar fazendo TCC cheia de sono, cansada, e, sabe? Então, assim, procure esse tempo para os seus objetivos também, pessoais e profissionais, sabe? O que você quer ser, sabe? E estude. Estude a palavra, mas também estude, gente. Até porque a pessoa que quer te namorar ou que está de olho em você, que você nem sabe, ela vai olhar para isso também, sabe? Ela vai olhar para você e falar assim, ele não é um Zé Ninguém, ou ela não é um Zé Ninguém, sabe? Ela está procurando, ela tem objetivo, ela vai até o fim, sabe? E, calma aí. Em Provérbios 24, 27, diz, cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir a sua casa e formar a sua família. Eu acho esse texto maravilhoso, gente. Essa versão aí é da Bíblia Viva, tá? E é muito legal, né? Porque o texto diz isso, cara, resolve algumas coisas antes de casar. Se prepara antes para casar. E aí depois você pensa em construir família. A preparação é fundamental, gente. Por que é fundamental? Porque tudo que, como eu falei lá no início, assim, tudo que você está fazendo hoje, você está escolhendo hoje, define a vida que você vai ter. E a pergunta é essa, que vida que você quer ter? Que casamento que você quer ter? Que tipo de lugar você quer morar? Qual o carro que você quer dirigir? Qual a profissão que você tem? Quais as férias que você quer ter? Não existe resposta errada ou resposta certa, gente. A questão não é essa. A questão é o que você quer viver. E aí, dependendo daquilo que você quer viver, que você entende que é bom, e que aí amanhã, obviamente, você vai encontrar alguém, ou já está do lado desse alguém, vão discutir o que vocês querem para vocês vão construir essa vida. Porque não adianta você sonhar pra caramba e não se preparar para realizar o sonho. Não adianta você querer rodar o mundo e não se preparar, estudar e correr atrás para ganhar um salário que te permita viajar o mundo. Como eu falei, não tem resposta certa e errada. É o que você quer para você. Né? O que você quer para a sua vida de casado? Qual o sonho que você quer ter? Que você quer realizar, no caso. Né? Por outro lado também, não cai para o outro lado, né? De achar que você precisa resolver sua vida inteira antes de casar. Né? Que tudo tem que estar 100% perfeito e maravilhoso e só assim casar. Também não é por aí, né? A Isa não conseguiu fazer a pós antes da gente casar, não conseguiu terminar a faculdade antes. O ideal era que tivesse acontecido? Era, mas na nossa dinâmica de vida naquele momento não deu. Então, a gente não está aqui dizendo que se isso acontece, isso é errado, é ruim, você vai ser infeliz, vai atrapalhar o seu casamento. Não é isso, gente. A questão é, se você consegue se preparar antes, é mais leve. Você vai conseguir fazer no casamento? Com certeza vai. A gente conhece um monte de gente que fez faculdade. Tipo, a minha sogra foi fazer faculdade com 50 anos, gente. Fez Enem. Ela fez Enem, gente. Entrou para o Enem
Com 50 anos de idade. E fez, cara. Então, assim, a gente conhece, né, de perto. Então, assim, a gente não está dizendo que isso vai dificultar a sua vida e você vai ser infeliz. Não é isso. A questão é que pode ser leve, pode ser mais leve. Então, se prepare com antecedência e depois você constrói o que você quer em termos de família. Porque senão, gente, a gente vê isso direto, né? Ah, estamos namorando, vamos noivar, vamos casar. Pô, legal, mas aí, vocês estão trabalhando? Não. Legal. Mas assim, vocês estão procurando? Não, estamos vendo. Mas aí como é que vocês vão pagar? Tipo, seus pais têm dinheiro para pagar? Não, não tem. Falo, gente, que legal, que fé é essa bonita? Nunca vi com fé como essa em Israel, né? Jesus falou lá. Nunca vi. Mas a gente vê muito isso. Gente, parece zoeira. Não, a gente já viu muito isso, gente. Gente querer casar que não tinha nada. E não tem problema, se está feliz assim, vai nessa, porque você vai colher o fruto da sua decisão. Mas o ponto é, depois que casa, a gente também vê o que acontece. Porque aí o boleto chega, você tem que resolver. E aí não dá para ir para o pai e para a mãe e falar, pô, conserta aqui o meu problema. Uma coisa é ajudar a gente, pai e mãe ajuda todo mundo. Glória a Deus por isso, tá? Uma benção. Nossos pais sempre ajudaram a gente. Ajudaram a beça no início do casamento e a gente não está aqui dizendo assim, não tem que mais ajudar. Não, de forma alguma. Eles ajudaram e eles se orgulham disso, sabe? Foi muito bom para a gente. Mas, enfim. A questão é que a gente não casou contando com isso, Não. né? Pai, mãe, eu só estou casando. Mas, assim, separa um dinheirinho do teu salário, porque, pô, vai chegar lá a conta da internet, o mercado e tal, isso aqui. Isso é cara de pau, gente. Isso não é propósito, não. A minha mãe até falou assim, Isa, as contas da faculdade eu vou pagar até o fim, porque eu quis sempre pagar a sua faculdade. Eu fiz faculdade particular, tá, gente? Então, ela falou assim, todos os seus gastos da faculdade, mesmo você casado, eu vou até o fim. Então, assim, gente, tudo bem. Mas eu não contava com isso, sabe? Eu contava em construir a família com ele e a gente seguir, a gente se virar, sabe? Exato. Então, assim, não é para não contar com seus pais, não é isso. Mas não seja cara de pau. Não pretenda casar nas costas deles, entendeu? Não é assim que funciona. Então, assim, é o texto bíblico, gente, não é opinião, não. Está aí, ó. Cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir a sua casa e formar uma família. Se prepara, porque essa vida que você está sonhando, ela é sua. Esse casamento que você está sonhando é seu. É você que vai viver ele, não é uma comédia romântica. Já notou que a comédia romântica sempre termina antes da vida de casado começar? Sempre. Não tem uma reunião para falar de finanças em comédia romântica. Já viu? Eu nunca vi. Não tem uma reunião para decidir nada. É aquele negócio, né? Se apaixona, não sei o quê, vive aquele momento bonito, acontece um problema, um ex aparece, e aí depois dá uma briga e eles voltam na situação mais inusitada, porque se arrepende, dá tudo certo, ele se apaixona e vive em frente, né? Segue em frente a vida. E aí segue em frente a vida, mas eles não mostram, entendeu? Então, assim, isso que você está sonhando é a sua vida. Que vida que você quer ter? Que vida que você quer oferecer para o seu marido, para a sua esposa? Que vida que você quer oferecer para os seus filhos? Mais uma vez, não tem resposta certa e errada. Tem aquilo que você quer. Só sonhar não adianta, precisa se preparar. Né? E um outro ponto também para a gente depois passar para frente, a gente já falou aí, né? Vida financeira e tal. Aprende, gente, a cuidar das finanças hoje, tá? Porque aí, quando você entrar no casamento, se você não souber cuidar das suas finanças, você vai prejudicar o outro. E aí você prejudica a casa toda. Então, a hora de resolver questões financeiras é agora. Mas eu sou consumista. Jesus, me cura, me liberta. É isso. Não deixa para conversar com seu marido, com sua esposa depois e falar, pô, dá um jeito aí, faz as contas. Vai dar. Não vai dar. Não, nunca dá. Quando você fica, vai dar, não vai dar. Torcida não resolve. Fé resolve, gente. Torcida não resolve. Não é assim que a palavra funciona. A gente não torce por versículo, a gente crê nele, tá? Mas também Deus não abençoa a loucura. Então, por favor, cuide da sua vida financeira hoje, aprenda a lidar com finanças hoje, para que isso seja bênção na sua vida também. E por último, antes da gente passar por isso aí rapidinho, cuida das suas emoções hoje também, se prepare emocionalmente para entrar nesse casamento. De repente você está vivendo situações emocionais que você precisa cuidar, que você precisa tratar, e tudo bem, todo mundo passa por situações difíceis na vida, todo mundo tem questões emocionais, às vezes que o momento tem que resolver. Não, isso não é um problema, isso não é um defeito seu que não vai te habilitar a casar, não é isso, de forma alguma, pelo contrário. A questão não é essa, a questão é, hoje é o tempo de você buscar resolver isso, busque no Senhor resolver isso, busque um atendimento especializado para resolver isso. Não ache que a solução para questões emocionais é sair da casa dos seus pais, não é. Você vai levar tudo isso para o seu casamento e a sua questão vai se tornar o seu casamento. Não ache que a solução para questões emocionais é o namorado ou a namorada que você está esperando. Não é. Você provavelmente vai só continuar igual. A diferença é que agora você vai ter uma pessoa do seu lado com quem você vai dividir esse sofrimento, mas o sofrimento vai estar ali igual.
Então, busque resolver isso também. E aí, mais uma vez, a gente não está dizendo, não é, cara, estou pronto, estou perfeito agora. Não é isso. Nem Jesus chama a gente para perfeição. Né? No sentido de quando ele recebe a gente. Né? Ele recebe a gente onde a gente está. E ele vai tratando a gente. Mas busque ter consciência de que, cara, eu preciso cuidar disso. E se você conseguir resolver tudo até o casamento, glória a Deus, ótimo, que benção. Se não, não tem problema. Cara, expõe tudo para a pessoa com quem você está e vamos nessa, enfrenta junto, sabe? Não tem problema nenhum. Mas o que você puder lidar com isso hoje, se prepare primeiro e depois você pensa em construir a sua família. Porque senão as coisas ficam um pouco mais difíceis, um pouco mais pesadas. E Deus não quer que aquilo que Ele estabeleceu como bênção para nós, que é o casamento, a gente transforme num problema. Não é isso que Ele quer. Ele quer que seja bênção para nós. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, se preparar para isso. E não escolha por necessidade, gente. Eu li uma frase, né? Eu até indiquei no Love Connection ano passado, que eu vou indicar de novo o livro Namorar Sem Errar. Não é só para quem quer, quem está namorando, tá, gente? É para quem quer namorar também. Esse livro é maravilhoso e lá nele está escrita essa frase, ó. Essa decisão de namorar alguém é tão séria que pode afetar até a nossa eternidade. Gente, pode parecer bobeira, mas é uma decisão que você toma hoje. Querer namorar uma pessoa que ela pode te levar para o inferno, sabe? Lê de novo? Essa decisão de namorar alguém é tão séria que pode afetar até a nossa eternidade. É uma escolha errada, gente, que vai gerar consequências erradas e pode te levar até o inferno, sabe? Então, assim, escolha a sua escolha baseada... A gente não acredita, né, que Deus vai vir e vai falar, é fulano. A gente acredita que isso é uma escolha. Só que toda escolha, ela é baseada na palavra, ela é baseada no seu interior, sabe? Tem sinais, sabe? Deus fala no nosso coração, sabe? Então, assim, não escolha por necessidade, não escolha porque está todo mundo namorando, porque está todo mundo casando, porque a minha idade já está avançada, meus pais estão querendo me tirar de casa, que meus pais já estão assim, vai namorar, não escolha por necessidade, sabe? Essa é uma decisão muito importante e isso precisa ser pensado, sabe? E não escolha quando você já está envolvido emocionalmente, sabe? Assim, você já está envolvido emocionalmente e aí você fala assim, não... vou perguntar para os meus pais o que eles acham. Não, gente, tem essa troca, sabe? A gente vai falar mais para frente, até mais para frente, mas eu vou falar logo. Pergunte seus pais, pergunte seus líderes, sabe? Não só a gente, mas quem você tem afinidade, sabe, aqui na igreja. Alguém que tem autoridade sobre você, sabe? É muito importante você ter opinião, não quando você está envolvido já emocionalmente ali com a pessoa e você vai aí você vai perguntar a opinião, sabe? Pergunte antes, o que você acha da fulana? O que você acha do fulano, sabe? Porque, às vezes, os nossos pais têm uma visão diferente da nossa, sabe? Eu comecei a namorar e meus pais não tinham paz no meu namoro, não com a Rafa, não, com outro relacionamento. Calma, gente. E meus pais não tinham paz no meu outro relacionamento, sabe? E acabou dando errado, gente. Acabou dando errado. Então, assim, é bom a gente estar baseado junto com os nossos pais, com os nossos líderes, sabe? É isso, gente. Tem esse texto aí de Amós, né? Super famoso, todo mundo conhece. 2 pessoas não eram juntas se não estiverem de acordo, né? Está faltando um pedacinho ali do verbo tiverem. Você precisa encontrar alguém que esteja alinhado com aquilo que você busca, com aquilo que você quer para a sua vida, né? Você não pode esperar o príncipe encantado ou a princesa encantada, a ideia não é essa. Mas precisa ser um alinhamento e a gente não pode cair no erro de escolher porque tem que escolher. Eu sou cristão, na igreja a gente casa, então eu vou escolher um namorado, uma namorada e eu vou casar. Não é por necessidade, como a Isa falou, não é porque não quer ficar sozinho. A Isa falou e é verdade, assim, existem exceções em que Deus se manifesta e fala para alguém especificamente que existe ali, né, um propósito entre fulano e beltrano para que eles sejam marido e mulher. A gente já ouviu alguns testemunhos nesse sentido. Tem até na minha família, gente, casos desses. Exatamente. Assim, a gente sabe que Deus faz isso. Quando a Isa diz que a gente não acredita, não é porque a gente acha que é mentira, não é isso. É que isso não é a regra. Deus não estabeleceu isso como regra. Então, não conte com exceção. Porque contar com exceção, você pode não ser exceção. Já imaginou, você está contando com exceção e você não é? Olha que problema você vai arrumar para você. E às vezes você está esperando uma coisa que Deus não vai falar, não vai fazer por você, cara. Sabe? Pode ser que esteja aberto para que Deus fale. Mas se Deus não falar, tudo bem, coloque diante de Deus, Senhor, olha, me interessei por ela, me interessei por ele. O que você acha? Né? O Senhor nos deu um consolador, nos deu um ajudador. O Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar, então Ele vai nos ajudar. Ele vai nos orientar, Ele vai nos dar paz, como ele falou. Mas você precisa escolher também, assim, né? E quais os critérios que você vai usar para isso?
Quais as características que você está buscando nisso? Porque senão a gente às vezes se deixa levar apenas pelo sentimento ou apenas pela aparência, né? Às vezes a pessoa tem uma aparência que agradou a gente por algum motivo e a gente já deixa se levar. Óbvio que começa geralmente num papo, né? Numa identificação, às vezes até na própria aparência mesmo, não tem problema. E às vezes já brota o sentimento e tal, tudo bem. Mas isso por si só não pode basear uma escolha. Porque senão às vezes a gente esquece de coisas que são importantes, a gente vai citar alguma delas aqui, que a gente precisa levar em conta para a gente escolher uma pessoa com quem a gente vai namorar. Porque a gente sabe que, enquanto cristão, a gente busca pessoas com quem a gente, né, se identifique para criar um relacionamento, um sentimento, com o objetivo final de encontrar um casamento, né, de chegar até um casamento. É o namoro com a famosa palavra da época, né, que é intencional. Todo mundo fala que tudo é intencional agora, né? É tanta intenção que a gente fica cansado. Mas, nesse sentido, essa questão da intenção é verdadeira. A gente tem uma intenção. Quando a gente começa a namorar com alguém, né, diante do Senhor, a gente tem a intenção de formar ali uma família no futuro, se a gente entender que aquela pessoa tem a ver com o que a gente está buscando e essa pessoa também entender a mesma coisa. Mas a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, né? Por que a gente está escolhendo a pessoa que está do nosso lado ou que vai estar do nosso lado? Quais são os motivos que fazem isso? Porque senão a gente fica uma coisa muito romântica só. E sentimento, às vezes, leva a gente para o lugar errado, né? Quantas histórias a gente já não ouviu de quando o nosso coração se enche por alguém e esse alguém não tem nada a ver com o que Deus quer para a gente, não tem nada a ver, às vezes, com o que a gente quer para a gente, mas a gente se deixa levar por aquele sentimento. Então, o sentimento ele precisa fazer parte, mas ele não pode ser o único direcionador de uma escolha com alguém que você quer casar. Porque, senão, só o sentimento pode te levar para um lugar que não seja bom. Abraão, quando foi escolher alguém para Isaac, né, ele chamou os seus homens lá, seu homem de maior confiança, né, e ele passou as características que ele queria, porque ele não queria que a mulher afastasse Isaac daquilo que o Senhor tinha, sabe? Então, ele procurou uma mulher que fazia parte da mesma casa, né? Ele falou, vá lá, né? Procure a mulher, então tem que servir o mesmo Deus, os mesmos costumes. E ele procurou uma mulher disposta a deixar a sua casa e ir até lá para seguir aquilo que o Senhor tinha para ele, né? Que o Senhor tinha para Abraão, que segue, né, pela geração dele. Então, assim, o que a gente tem procurado, sabe? O que você tem procurado? Quais são os princípios que você tem buscado a pessoa que você quer, sabe? É por aparência? É por questão financeira? Ou é por, sei lá, ministério? A pessoa está aqui em cima do púlpito, ou a pessoa, sei lá, filho de pastor? Eu sou filha de pastora, gente, de pastor. Então, por isso que eu escolhi. Por isso. Essa não tem que ser a sua motivação, sabe? E como a gente pode escolher essa pessoa certa? Passa aí pra frente, pode passar já tem ali, né? Ah, tá. Então, vamos lá, gente. Como é que a gente pode escolher a pessoa? Como a gente falou, são algumas dicas práticas aí, né, de aspectos que a gente entende que são importantes de levar em consideração na hora que você vai escolher alguém. Além do que a gente já falou, né, sentimento, empatia ali, né, até o interesse pela aparência mesmo, claro, óbvio. Mas não tem que ser só isso, né? Não é só isso. Então, é isso. Princípios básicos aí, né? Nossa fé cristã, né, gente? Pelo amor de Deus. É alguém que participa da igreja ativamente. E aí eu não estou falando de trabalhar, não, gente. Estou falando de ver o culto. Porque se você está de olho em alguém e você só vê esse alguém na escala, não vai. Não vai. Crente tem que estar no culto para receber a palavra, para se alimentar, para crescer espiritualmente. E aí, então, trabalhar também. Só trabalhar, a gente vira e mexe e fala isso, o Senhor não está buscando trabalhadores. Ele está buscando filhos. Ele foi à cruz, ele morreu no nosso lugar e nos transformou em filhos e não em trabalhadores. Então, se você está interessado em alguém, ou se você já está até com alguém que só trabalha, por favor, tenha uma conversa séria sobre isso, se você já namora, né? Se não namora, espera para ver o que vai acontecer ou sai fora. Crente tem que estar no culto, tem que ouvir a palavra, tem que receber o que sai daqui. E aí, quando eu falo ouvir a palavra, não é só vir domingo de noite na Wake não, tá, gente? Importante, a gente vai frisar isso aqui todo domingo, se for necessário. A Wake não é a sua igreja. A sua igreja é a Academia da Fé da Tijuca. A Wake é parte da Academia da Fé da Tijuca, que é a nossa igreja. Então, não vem com essa de que, não, claro que eu estou na igreja direto, eu estou todo domingo à noite. Não, você tem que estar domingo de manhã, o pastor Hélio está pregando aqui, os outros pastores estão aqui, trazendo a visão de Deus para nós, trazendo a direção que o Senhor tem para nós enquanto igreja. O que a gente está trazendo aqui, óbvio, é o que Deus está falando em relação aos jovens, mas existe uma direção que está acima de nós, uma liderança acima de nós, que vocês como jovens, que nós aqui como liderança de jovens, precisamos ouvir,
precisamos estar sentados aqui domingo de manhã. Pô, 8 da manhã é muito cedo. Pô, 9h30 também. Se você falar para mim que 11h30 é cedo, você está de brincadeira. Não me fala, porque a pessoa que vai estar do seu lado vai ouvir, não vai querer achar que você é bom para namorar, não vai dar jeito. Então, assim, cara, tem 3 cultos nessa igreja de manhã, não é possível que você não consegue acordar para vir nenhum. Não é possível. O máximo que você pode dizer para mim é falar assim, cara, eu estou sem grana e aí para mim só dá para vir ou de manhã ou de noite. Sério, então vem de manhã, porque é a palavra do nosso pastor. E aí de noite a gente conversa e dá um jeito. A prioridade é ouvir a palavra que é pregada pelo líder dessa igreja, pelos pastores dessa igreja, como direção para essa igreja. Então, assim, já fica de olho nisso também, né? A questão do trabalho também, óbvio, é importante. Trabalha na obra de Deus, não quer nada, só quer vir aqui sentar, porque aí também só sentar e não fazer nada também é o oposto, né? Também não adianta. Então, você tem que ter, né? Porque se Deus transformou você e alcançou a sua vida, cara, a coisa que você mais quer é que Deus te use para alcançar outros. Então, assim, né? A gente precisa ter essa noção de que trabalhar para o Senhor também é importante. Como é que é a vida espiritual dessa pessoa? Depois a gente vai falar disso ali em algum lugar? Não, é aqui mesmo. É porque depois é emocional isso. Como é que é a vida espiritual dessa pessoa que você está de olho? É alguém que realmente tem ali como parte da vida dela, a leitura da palavra, oração, jejum. Troca ideia, pergunta, cara, como é que é? Como é que é teu devocional? Como é que você faz? Você ouve música enquanto você ora? Você não... Aí você fala assim, não, tinha esse negócio de devocional? Engraçado, que eu não lembro de ter ouvido isso. Aí você fala assim, poxa, que bacana, eu vou ali comprar um salgado rapidinho, e aí, cantina, pá, é a saída, entendeu? Para não falar que estão te chamando, porque é mentira, e mentira não é de Jesus, gente. Então não faz isso, fala que vai na cantina ali comprar um salgado. Então valorize esses aspectos de princípio, gente, o que é básico, o que é mais elementar, o que é mais essencial para você, sabe? Escolher um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que seja, né, devotado ao Senhor, no seu relacionamento com o Senhor, no seu trabalho com o Senhor. Então isso é importante. Preste atenção no dia a dia, sabe? Às vezes numa conversa você vai falar, não dá para mim. E como é que você trata a família, gente? Como o outro trata a família, como vai te tratar, gente? Então, assim, preste atenção como trata o pai e a mãe. Ah, é o chato, que saco, não sei o quê. Não serve para você, sabe? A sua família é um bem que o Senhor te deu e você está nela porque Deus te colocou nela. Então, ela não é um peso para você, sabe? Sim. Ela não deve ser um peso para você. E você tem que tratar bem a sua família hoje, porque quem disse que você vai tratar bem a sua família amanhã, sabe? Trate bem a sua família hoje. Não, e até uma coisa junto com isso, assim... Como é que você está tratando os seus próprios pais, né? Porque assim, é o que a Isa falou, você vai levar, se você não trata bem aqueles que colocaram no mundo e te deram a vida, dificilmente você vai tratar a pessoa. Então assim, se você está namorando, fica atento, cara, como é que essa pessoa está tratando os pais, sabe? Porque senão, né, você vai levar para dentro da sua casa alguém que não está cuidando bem da sua casa hoje. Então assim, se você já namora, alguma conversa precisa acontecer. Se você não namora, olha e fala assim, cara, eu quero isso para mim, sabe? Porque senão não vai dar problema. Vê também a estrutura emocional, gente. Às vezes, óbvio, a gente passa por desafios na vida que acaba afetando a parte emocional. E isso é normal. Mas se você vê todos os dias a pessoa, eu estou lá em cima, eu estou lá embaixo, eu estou lá em cima, eu estou lá embaixo. Essa pessoa não serve agora para namorar. Não significa que ela não vai servir nunca. Mas, às vezes, não é o momento agora. Não dá para mim namorar com ela agora, porque ela não pode estar. Imagina no casamento, gente. Um dia ele quer falar comigo, outro dia ele não quer falar comigo. Isso não dá. Entendeu? Então, assim, você tem que procura na pessoa uma estrutura emocional, sabe? É isso? Ela está bem? Ela está bem emocionalmente? Então, vamos juntos, sabe? Só voltar no negócio dos pais aqui, antes que eu ia falar e esqueci. Se você já namora, como é que o seu namorado e a sua namorada tratam os seus pais? E não só os pais dele ou dela. Porque isso também faz diferença, tá, gente? Porque aí depois casa e diz que não gosta da sogra. Mas às vezes o problema é a nora, é o genro, não é a sogra. Às vezes o problema não é o sogro. Às vezes o problema é a pessoa que você escolheu casar. Então, fica ligado também como é que a sua família é tratada pela pessoa que você gosta, pela pessoa com quem você namora. Porque isso também faz diferença. E se você está namorando, ou até noivo, gente, não casou ainda, tá? Então, assim, noivado também não é estado civil. Não, exatamente. Então, assim, dá tempo. Dá tempo, porque no casamento o trabalho é muito pior. Se você entra no casamento com pessoas com falta de estrutura emocional, com falta de princípios, dá muito trabalho. Então, assim, vê antes, sabe? Antes de você dizer sim, sabe? Ele é uma bênção, só não guarda minha mãe. Então não é uma bênção, né, cara? Sacou?
Entende? Assim, a gente precisa avaliar isso, gente, fora sentimento, porque senão você fala assim, mas ele me ama tanto, ela me ama tanto. Mas não ama sua mãe, não ama seu pai, sabe? Que é gente que ama você, que cuida de você, que trocou sua fralda, que você precisa valorizar, gente. É pai e mãe, tem que valorizar. Vê se gosta de estudar, gente, se gosta de trabalhar, isso é muito importante. Ixi, pelo amor de Deus, gente. Não, fala, que senão eu fico nervoso. Fala. Não, pode falar. Não. Não, mas isso é muito importante, gente. Fala. Gente, eu sou muito prático. Thaisa fala que eu sou grosso. Eu não sou grosso, eu sou objetivo. Eu sou prático. Cara, não gosto de estudar, de trabalhar? Termina agora. Sai daqui, vai no Espaço Gourmet e fala, não dá para mim. Ficou? Tem que estudar e tem que trabalhar. Gente, olha só. Se a gente morasse nos Estados Unidos, na Europa, lá você pode fazer umas coisas aleatórias da vida. E ainda assim você consegue emprego. E todo mundo ganha bem, então não sei o quê. Aqui é Brasil. Não estou dizendo que você fala assim, não, então eu não posso fazer o que eu amo. Não é isso que eu estou falando. A questão é que você não pode fazer o que você ama em detrimento da sua casa e da família que você vai formar. Você está entendendo? Então, assim, em outros lugares onde a situação financeira é muito melhor, você pode fazer quase o que você quiser, que todo mundo tem um salário mais ou menos equilibrado. Aqui no Brasil o ponto não é esse. Então, assim, você precisa estudar, você precisa trabalhar, porque em outros lugares a gente vê um monte de vídeo, né? Quando a gente está pensando em abandonar o Brasil, fala, tá vendo? O cara é garçom em Londres e anda de carrão, não sei o que, de SUV. Limpa a casa nos Estados Unidos e tem carrão, não sei o que. Nos Estados Unidos, em Londres. Entendeu? Não é na Tijuca. Eu moro em Del Castilho, gente. Em Del Castilho isso não acontece mesmo. Então, assim, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que, cara, batalhar. Sacou? E o Senhor vai honrar isso. Porque o Senhor honra, gente. O Senhor honra, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. E aí, assim, por quê? Mas não gostar de estudar não é uma questão de gostar, é uma questão de ter que. Não, eu gosto de trabalhar. Não é uma questão de gostar, querido. Você tem que fazer, você tem que trabalhar. Você tem que... mas isso significa que a pessoa tem que ser pós-doutorado, tem que ter uma empresa de diretor numa empresa. Não. Tem que ser alguém que corre atrás, que batalha, que tem vontade de crescer, sabe, que quer oferecer para você, seja homem ou mulher, uma estrutura familiar bacana, que vai dividir a vida com você lutando junto e não segurando aqui só na aba do cartão de crédito. Sabe? Então, assim, é uma questão de interesse, gente, de vontade, de querer correr atrás, de querer ser melhor, de querer ir adiante. Então, coloque isso como um valor, porque, olha só, você vai casar com essa pessoa. E a vida que essa pessoa está construindo, se ela não estuda direito, se ela não trabalha, é a vida que ela vai dividir com você. E você quer ter isso para você? Gente, estudar e trabalhar faz parte da obra de Deus. Para a gente servir ao Senhor, a gente tem que estudar esse livro aqui, ó. Para a gente servir ao Senhor, a gente tem que trabalhar. Sabendo que somos filhos, trabalhamos por amor ao nosso Pai. Então, se você não estuda e não trabalha, você não vai fazer isso na igreja, percebe? Se a pessoa é preguiçosa, encostada e não quer nada com a vida lá fora, ela vai fazer exatamente isso no relacionamento dela com Deus, e ela vai fazer isso com você. Ela vai ser preguiçosa e encostada, e ela não vai querer te ajudar em nada quando você casar. Então, leve isso muito a sério, porque isso faz muita diferença. Isso constrói ou destrói a vida de alguém. Tenha vontade de trabalhar, tenha vontade de estudar, de correr atrás, de construir uma coisa bacana. Não precisa ser o melhor salário do mundo, não precisa ser a melhor universidade do Brasil, não. Precisa ser o melhor que você puder fazer na condição que você está hoje. Qual é o melhor que você pode fazer com que o Senhor te colocou disponível hoje na sua mão? Quais são os 5 pães e 2 peixes que você tem hoje? Para deixar Deus multiplicar nos 5 pães e 2 peixes que você está entregando. Porque chegar de mão vazia e falar, Deus, multiplica aí. Gente, pelo amor de Deus. Sabe, o Senhor te deu alguma coisa. Aos olhos humanos pode parecer quase nada, mas alguma coisa você tem nas suas mãos hoje. O que você está fazendo com isso? Se você fizer o seu melhor e for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. E o muito aqui não é uma questão de valor, não é uma questão do que impressiona os olhos humanos. É uma questão do melhor e do maior que Deus tem para você. Então, por favor, seja alguém que estude e alguém que trabalhe. Se você está com alguém que não gosta de nenhum dos dois, conversa séria hoje no Espaço Gourmet. Brincadeira, Espaço Gourmet não. Que aí vai expor, vai ficar chato. Vai pro McDonald's. Qualquer namorado que conversar hoje sozinho ali vai dar ruim, vai ficar feio. Então, assim, marca uma conversa séria e fala, querido, querida, o que você quer da sua vida e o que eu quero da minha? Vamos alinhar aqui, porque senão você está correndo, batalhando, sabe, fazendo ali maior esforço e a pessoa está tipo assim, não, Deus proverá. A gente conhece um casal, gente, que decidiu terminar por isso. O rapaz não queria trabalhar, não queria estudar, ele enrolava. Geralmente é homem, né? Caraca, não, cara.
todo emprego que vai falar sobre entrava, isso. saía, sabe? Todo emprego, ficava 2 meses, 3 meses, saía. Gente, que isso? E a menina falou assim, eu me dedico, eu me estudo, eu já estou fazendo mestrado, e aí... E ele não está me acompanhando, eu prefiro terminar esse relacionamento do que seguir, porque o que vai ser do meu futuro? O que vai ser do meu amanhã, sabe? E não é você olhando a parte financeira, sabe? Não é você olhando, tipo, ele vai ser um engenheiro, ele vai me dar uma condição. Não, gente, é os dois juntos, sabe? É uma construção, a casa é uma construção de nós dois, sabe? Eu já vi muita gente em trabalho simples correr muito mais atrás do que quem está em multinacional. Então, o lugar que você está e o lugar que você ocupa não quer dizer nada. Você pode ser preguiçoso trabalhando na multinacional. Saca? E você pode ser o melhor funcionário trabalhando no lugar mais simples que você tiver para trabalhar. Servindo mesa, fazendo qualquer coisa que a gente considera simples, né? Porque os nossos olhos é que consideram simples. É uma questão de julgamento nosso, né? Então, assim, e aí, uma mensagem final para a gente passar para frente. Homens, por favor. Precisamos de homens de Deus e de homens que estejam dispostos a correr atrás. Não é porque a mulher não pode fazer isso não, tá? Pelo contrário. Mulheres, continuem fazendo o que vocês já estão fazendo, estudem, batalhem. O número de mulheres hoje é maior nas universidades do que de homens. Vocês sabiam disso? Nós estamos crescendo muito no mercado de trabalho, gente. Muito. A quantidade de mulher que eu vejo na empresa que eu trabalho chegando, bem preparada, sabe? Cara, dedicada. Essa semana mesmo teve um evento lá, uma menina super bem preparada e era a mais nova de toda a galera. O resto era tudo homem. Só tinha ela de mulher. Eu trabalho numa empresa que tem muito engenheiro, né? E a área técnica, o número de mulheres já está crescendo bastante, mas ainda tem um pouco de número de menor no mercado de trabalho do que poderia ser. Isso já está mudando, que bom. Mas, cara, extremamente preparada, nova, sabe? Alguém que com certeza vai procurar um cara que esteja no mesmo nível, sabe? Então, assim, glória a Deus que as mulheres estão ocupando mais cargos altos no mercado de trabalho, estão ganhando salários maiores, estão se desenvolvendo mais, estão estudando mais. Homens, por favor, façamos igual. O Senhor não nos chamou para ser melhores. O Senhor não nos chamou para ser maiores que as mulheres. Mas o Senhor nos chamou para a gente estar ao lado. Seja igual, corra atrás também, batalhe também. Vamos estudar, galera. Vamos trabalhar. Porque eu falei aqui, parece brincadeira, mas não. Essa história de que tem alguém no relacionamento que é preguiçoso e não quer nada, a maior parte das vezes é homem. Tem gente balançando a cabeça porque sabe que é verdade. Não seja esse homem. Por favor. Vamos crescer, vamos trabalhar. Sabe? Jesus está chamando a gente para uma masculinidade sadia. Para pessoas que homens aí que estão correndo atrás, que querem construir uma família bacana e entregar o seu melhor. Mais uma vez, não é uma questão de valor financeiro, é uma questão de entregar o melhor que tem, com aquilo que o Senhor te concedeu. Então, por favor, galera, não vamos ficar nesse lugar, não. Acho que isso aqui a gente já falou, né? E ter os mesmos objetivos para o futuro, gente. Nesse livro mesmo também eu li, né? Não adianta eu querer ser uma missionária e meu marido querer ser um CEO, sabe? Cara, não vai dar certo. Nesse livro mesmo, ele conta um testemunho de um casal que a menina ela tinha tudo para ser missionária, ela tinha tudo, ela tinha, Deus já tinha confirmado no coração dela, mas ela casou com uma pessoa que queria ser corporativa, gente. E tudo bem, só que aí ela não é feliz naquilo que Deus chamou para ela ser. E ele não é feliz naquilo que Deus chamou ele para ser. Ele pode ser um bom alguém corporativo muito bem, que Deus chamou para ele ser isso, e ela pode ser uma missionária. Só que, sabe, não cabe, não entra, não encaixa. Porque se você quer ser uma missionária, você não consegue ficar parado no mesmo lugar, gente. Missionário tá por aí, sabe? Óbvio, você pode ser missionário no local onde você está. Mas ela foi chamada para as nações, sabe? E ela hoje não vive aquilo porque ela decidiu casar com alguém que não está no mesmo objetivo que ela, sabe? Na mesma missão. Acho que isso aqui a gente já falou bastante. Então, gente, acho que tem... algumas coisas que a gente separou aqui. E aí, gente, né? Obviamente aqui no que a gente já viveu, de pessoas que a gente conhece, experiências que a gente tem. Então, assim, algumas coisas, meninas, que são importantes para que vocês fiquem de olho, né? A gente já falou um pouco disso aqui. Saibam o que vocês querem para vocês, profissionalmente, né? O tipo de família que vocês querem ter, que tipo de rapaz vocês querem namorar. Né? A palavra diz que vocês, mulheres, precisam ser as mulheres sábias que edificam a casa. Preparem-se para ser essas mulheres sábias. Busquem essa sabedoria do Senhor, porque se o Senhor estabeleceu isso para vocês, o que Ele está dizendo é que essa sabedoria está disponível para vocês. A palavra diz que são as mulheres que edificam a casa com a sua sabedoria. Não somos nós homens que fazemos isso. É para vocês, foi reservado para vocês. É uma responsabilidade que o Senhor confiou a vocês. Então se preparem hoje, no momento que vocês estão aí, para desenvolver essa sabedoria. Não espera desenvolver essa sabedoria lá, não. Começa a desenvolver essa sabedoria agora. Busque isso no Senhor.
sabe? Tomem cuidado. A gente já viu muito isso acontecer, como eu falei, a gente está falando aqui de coisas que a gente já viu em experiências. Às vezes acontece muita coisa que... Como é que eu posso dizer isso de um jeito legal, né? Não, isso acontece. Se eu vou falar, vocês vão entender. Em geral, na igreja, a gente vê mais mulheres, mais meninas do que homens, né? Então, às vezes, chega uma menina nova, uma coisa assim, os rapazes já ficam ensandecidos, né? Mas aí acontece, isso infelizmente acontece, vocês sabem disso, homens também fazem isso, mas às vezes as meninas acabam, tipo assim, ouvindo a voz de todo mundo, né? Todos os meninos que querem falar, elas ouvem. Então, assim, toma cuidado, cara. Não deixa todo mundo chegar até você, não, sabe? Porque os rapazes, às vezes você está sendo só legal, os rapazes estão achando que você está brincando com o sentimento deles. Então, tome cuidado com isso, sabe? Se preservem, sabe? Porque isso vai fazer diferença para a vida de vocês e para a vida também das pessoas com quem vocês vão estar. Sejam mulheres que estão dispostas a cuidar dos seus maridos. E aí eu não estou falando uma questão de submissão, não. É de cuidado verdadeiro, sabe? De querer agradar, de querer priorizar ele. Isso também vale para o homem, obviamente. A Isa vai falar para os homens também, tá, meninas? Calma, não é só para vocês não, tá? Mas que sejam dispostos ali a se importar. E aí, quando eu falo se importar, não é fazer tudo dentro de casa para agradar ele. Não. É se importar com o que é importante para ele. Vai ter dias que você vai querer fazer alguma coisa super legal para vocês, que ele quer fazer alguma coisa para ele, mas esse tempo, às vezes, para a gente, que tem a cabeça mais dura, às vezes é importante, é necessário. A gente precisa de um tempo só nosso, às vezes. Então, se preparem também para ter isso. A palavra diz várias vezes lá em Provérbios sobre a mulher rixosa, né? Uma mulher que reclama, uma mulher que... eu esqueci o texto agora, que fala da água pingando, enfim, não lembro. Mas, basicamente, é isso, assim... Comece a se desenvolver hoje como uma mulher que tem domínio próprio, que sabe controlar a sua língua, que não vai ser essa mulher rixosa que está lá em Provérbios. Depois vocês procuram lá, joga no Google rixosa, vai aparecer um montão de versículos, tem vários. Por quê? Porque isso destrói uma casa. E isso não só, e aí o ponto não é só o marido, porque quando destrói a casa, destrói todo mundo. E faz de você, mulher, uma mulher infeliz. Então, aprenda hoje, eu não estou dizendo que vocês são rixosos não, tá, por favor, não é toda mulher que é rixosa, não é isso. A palavra diz que existem algumas mulheres que são dessa forma. Então, se você é alguém hoje que não sabe se controlar no que você fala, sabe, que às vezes é muito precipitada na maneira como você fala com as pessoas, de repente você já está fazendo com seus pais hoje em casa. Cuide disso e busque se alguém tem domínio próprio, sabe controlar a sua língua. E por último... Oi? Ah, tá. Não sejam mulheres que querem tomar a frente de tudo. Porque quando a mulher ela toma a frente de tudo, ela faz com que o homem não tome a frente de nada. E o problema é que muitas vezes, além de uma questão bíblica de que o Senhor estabeleceu o homem como líder da casa, depois você vai reclamar do seu marido que ele não faz nada. Depois você vai dizer que ele não toma decisão nenhuma, que ele não escolhe nada, que ele não se posiciona. E talvez ele realmente não esteja fazendo isso. Mas cuidado para que você não colabore com isso. Porque senão você vai estar alimentando alguma coisa que você detesta. Faz sentido o que eu estou falando, meninas? Né? Tome cuidado para você não estar alimentando aquilo que você mais odeia. Né? Que seja você tendo que fazer tudo. Mas às vezes você está tomando a frente de tudo no teu relacionamento. Ou você está achando que você precisa fazer isso quando você casar. Não. Conversa junto, deixa o homem tomar a frente no que tem que tomar, vai ter coisas que você vai tomar a frente, tudo bem. Fala sobre uma mulher lá em Provérbios 31, depois dá uma lida lá de tudo aquilo que fala sobre a mulher, maravilhoso, sabe? Alguém que sabe negociar, que cuida dos negócios da casa, não é só uma mulher que está em casa cozinhando, não, pelo amor de Deus, gente, não é isso que a gente está falando aqui, sabe? Mas então assim, se prepare para ser alguém que esteja disposta a caminhar junto, de fato, como a palavra diz sobre submissão. A estar nessa missão junto, não para você tomar a frente de tudo, escolher tudo, decidir tudo, depois falar assim, pô, você não escolhe nada, você não decide nada, mas será que você já não escolheu e decidiu tudo até aqui? Tem essa autoavaliação, porque isso vai fazer diferença para você, para que você seja feliz como mulher dentro da casa e para que o homem seja feliz também. Agora dá neles, amor. Ai, Jesus. Homens, as mulheres não querem homens bobos. Não querem homens que fazem piadinha com tudo. Amém, mulheres? Todo. Amém? Ela quer encontrar um homem que traga segurança para ela, sabe? Por mais que hoje não seja a decisão dela seja casar agora com você, ela quer alguém que traga apoio, segurança, fidelidade. Ela não quer alguém que vai trazer insegurança para ela, sim? E sim, confiança. Homens, se importem com elas. Se importe com aquilo que é precioso para nós, sabe? Vê isso, gente, no dia a dia da pessoa que você quer namorar, na pessoa que você pensa em casar, sabe? A gente está falando para solteiros. Então, assim, se importe com ela, se importe com quem está com você. Expresse bem seus sentimentos, homens.
É muito difícil. Hoje, o Rafa, a gente deu a palestra para os casais e para os noivos agora, e a gente falou sobre comunicação. E os homens, hoje em dia, não sabem se expressar emocionalmente. Desde pequenininho, eles são construídos a isso. Mas forcem a isso, trabalhem isso com Deus, sabe? A vocês se expressarem emocionalmente, a dizer assim, olha, eu gosto de você, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. É muito importante, porque desde pequenininho o homem ele é motivado a não chora, você é homem, você tem que ser forte, e ele acaba inibindo todos os sentimentos dele. Então, assim, meninos, se expressem, sabe? As mulheres gostam de homens que se expressam, que dizem o que gostam, o que pensam, que dizem quando não está bom ou quando está bom. Isso é importante para a gente, sabe? Que assuma o papel de líder da sua casa e saiba liderar a sua casa, sabe? Liderar o seu dia a dia, sabe? Liderar a sua rotina, liderar as suas emoções. Então, isso tudo faz parte de um homem, sabe? Então, a gente enxerga isso num homem. Que é seguro de si, gente, que sabe tomar decisão, porque são vocês que vão tomar a decisão. Como o Rafa falou, é o cabeça da casa. Não significa que eu não tenho o meu lugar como mulher, mas vocês têm um papel importante como cabeça. Então, assim, Deus espera de vocês um homem que saibam tomar decisões pela sua casa, pela sua família e por tudo que você decidir na sua vida. E sejam vaidosos, gente. Homens cheirosos, limpos, por favor, porque o que as mães reclamam é de filho fedorento, gente, pelo amor de Deus. Eu nunca vi reclamar isso de filha. Nunca. De menina é muito difícil, mas de menino o que mais mãe reclama é você não está se tomando banho, se perfumando, e a gente repara isso, gente. Teve um campitinho que eu fui que um menino ficou 3 dias sem tomar banho. Misericórdia. Não fala amém que pode ser você, hein? Tá? E escolhas bem-sucedidas são geradas em oração, gente. É aquilo que a gente falou. Pode ser que Deus fale, é o fulano, é o beltrano. Mas a maior parte, né, a probabilidade é Deus não falar, é o fulano, é o beltrano. Deus vai te direcionar. E é na oração que Deus te direciona. É na leitura da palavra, é você se derramando nele que ele te direciona para você tomar qualquer decisão, até que seja um namoro. É a paz do nosso coração que ele nos dá, sabe? É isso, gente. A gente precisa estar bem consciente das escolhas que a gente está fazendo. E isso que... A Isa também falou isso um pouquinho lá na frente, né, de você buscar conselho dos seus pais, dos seus líderes. Busquem outras visões, né? A palavra fala da gente se submeter às autoridades, da gente obedecer aos nossos pais. Busquem outras visões sobre a pessoa que você está interessado ou interessado. Tá aí, né? Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E obedeçam aos seus líderes e submetam às autoridades deles. E isso faz diferença, gente, porque às vezes você não está enxergando alguma coisa que outras pessoas podem ver e podem te ajudar nesse caminho também. E aí... Rapidinho. E não namorem cedo, gente. Não namorem cedo pelas pressões. A gente falou sobre pressão, né? Porque todo mundo está namorando. Quem é adolescente aí, não namore cedo, gente. Porque o tempo de espera vai ser maior até você casar. E os desafios vão ser maior. Quem namora sabe que tem desafios. Tem desafios na parte sexual, tem desafios como um todo, gente. Mas tem desafios. E o desafio vai ser maior quando você começa a namorar com 15, 16 anos. Entendeu? Faça isso como a gente falou, sabe? Se entregue ao Senhor, espere, se dedique às coisas que você quer para a sua vida. Porque aí, sim, quando você estiver preparado, Deus tem a pessoa ali para te entregar, sabe? Aí alguém vai falar assim, mas eu conheço uma história. Um casal começou a namorar com 12 anos e está casado hoje há 20. Cara, que bacana. Conta com exceção para você ver onde é que você vai acabar. Gente, a gente conhece um casal que começou a namorar com 15 e estão casados começaram a namorar, casaram e estão casados até hoje. Ótimo, mas é exceção, gente. É exceção. É isso. Deixa Deus conduzir sua vida, sabe? Faça as escolhas certas. E aí a pergunta que fica, para a gente chegar na conclusão, você está se preparando para escolher? Mais hora, menos hora, você vai ter que fazer uma escolha. Você está se preparando para escolher?
Essa é a primeira reflexão que você tem que sair daqui hoje pensando. Quem é a pessoa que você quer para você? Só que a outra reflexão é, você está se preparando para ser escolhido? Para ser uma boa escolha? E para ser uma boa escolha? Porque senão a gente sempre fica assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, e tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Você é desse jeito todo que alguém vai escolher? Porque é muito fácil apontar o dedo para a galera e falar que a galera tem que ser isso, aquilo, outro, senão não casa com você. Glória a Deus, você está se valorizando. Mas você também está oferecendo tudo isso para uma pessoa olhar para você e falar assim, cara, ele ou ela é uma boa escolha? Porque senão a gente só projeta no outro, o outro. E Jesus está o tempo todo falando com a gente. E a gente está falando, Jesus, é verdade, mas o outro, ó, olha ele ali, ó. Então assim, não, se prepare para escolher, mas se prepara para ser escolhido também, para ser escolhida. Porque senão, né, a gente trabalha um lado só e não é esse o caso. Para a gente encerrar, a gente vai ler o versículo 35 lá, do mesmo texto que a gente leu, de 1 Coríntios 7. Digo-lhes isto para ajudá-los e não para impedi-los de casar. Quero que façam tudo quanto venha a ajudá-los a melhor servir ao Senhor, tendo o mínimo possível de outras coisas para distrair sua atenção e consagrar-se plenamente ao Senhor. Como a gente falou no início, a gente não está aqui para defender ser solteiro e não casar, pelo contrário, a gente está aqui para defender o casamento. A gente acredita no casamento. Mas o ponto é, queridos, que, como ele diz aí, ele quer que a gente se livre de distrações, de coisas que roubem a nossa atenção. E o ponto que o Senhor levantou no nosso coração é que quanto melhor você se preparar hoje no seu tempo solteiro, menos distrações você vai ter no seu tempo de casado. Coisas que você pode resolver hoje, se você não precisar resolver no casamento, você vai poder se dedicar mais ao Senhor no seu casamento. Você vai poder se dedicar mais à pessoa com quem você escolheu no seu casamento. Porque quando a gente falou aqui, né, estudar, trabalhar e tantas coisas, quando você casa, e você está casado, cuidando da casa, estudando, trabalhando, isso aqui, não pense que é só o tempo de casado que vai reduzir. O tempo do Senhor também. Então, quanto mais coisas a gente consegue resolver antes de entrar num casamento, melhor. Porque a gente vai entrar com menos distrações, com menos coisas, né, para roubar a nossa atenção do Senhor. E a gente precisa dele, gente. O que a gente está tentando mostrar para vocês aqui hoje é que ser solteiro é bom, mas ser solteiro é bom com ele. Ser casado é bom, mas ser casado é bom com ele. Porque senão a vida vai sugando a gente para baixo, gente. Mas ele segura a nossa mão e a gente não vai para lugar nenhum, porque ele está segurando a gente. Sabe? Existem dificuldades? Existem desafios? Existem. A gente não está aqui pregando que você escolha uma pessoa perfeita, e nem que você seja uma pessoa perfeita para ser escolhida. Mas, mais uma vez, que você possa fazer o melhor com o que você tem hoje. Escolha a pessoa com o melhor que você tem de informações hoje sobre essa pessoa. E com o sentimento que você tem, com aquilo que te agrada em termos de aparência. Faça o melhor que você tem hoje para ser a pessoa escolhida, com o que Deus te confiou, e Deus vai te honrar nisso. Mas dependa dele, valorize ele, inclua ele nisso tudo, porque aí o seu tempo de solteiro vai ser uma bênção. E você vai se separar para o Senhor e vai viver coisas maravilhosas com ele. E isso é o que vai gerar base para que você viva coisas maravilhosas com ele no namoro, para que você viva coisas maravilhosas com ele no casamento, para que você viva coisas maravilhosas quando você tiver seu filho e sua filha. É uma continuidade, gente. Deus vai construindo a gente. Eu adoro isso que o pastor Eli fala, essa coisa da construção, porque é isso, você não constrói uma casa de um dia para o outro. É todo dia um pouquinho, o Senhor vai fazendo, Ele sempre faz, querido. Então, nessa noite eu queria que você tivesse esse tempo de reflexão aí para orar ao Senhor sobre você. Que você possa fechar um pouquinho seus olhos aí e pensar um pouco nisso tudo que a gente falou aqui hoje, né? Mas pense em você, em como é que você está diante do Senhor em tudo isso, em como você tem encarado a sua vida de solteiro hoje, em como você tem visto esse tempo na sua vida hoje. Porque de repente tem coisas que você precisa ajustar, tem coisas que você precisa corrigir. Se você já está namorando, coloque diante do Senhor o seu namoro. Senhor, talvez você nem saiba de alguma dessas coisas que a gente falou hoje aqui. Então de repente você pode chegar para o Senhor: Senhor, fala comigo, me dá clareza, me ajuda a me enxergar e entender, Senhor, se eu estou cuidando bem de mim agora diante do Senhor e permitindo que o Senhor cuide bem de mim enquanto solteiro. Me ajuda, Senhor, a olhar para dentro de mim hoje e entender se eu estou percebendo como escolher uma pessoa da forma correta, os motivos certos pelo qual namorar, os motivos certos pelo qual casar, os motivos certos pelo qual escolher alguém, sabe? E fale para o Senhor: Senhor, me ajuda a ter clareza sobre o meu namoro hoje, se eu estou namorando. Me ajuda a perceber se o meu namoro tem a ver com o que eu quero para mim.
Me ajuda a perceber se eu estou construindo bem a minha família hoje sozinho, se eu estou construindo bem a minha família hoje namorando, se eu estou construindo bem a minha família como noivo e como noiva. Fale com o Senhor, querido, Ele vai te ajudar. Nós temos um ajudador e um consolador, um conselheiro, querido, que Ele vai te orientando em todos os mínimos detalhes da sua vida. Às vezes Ele não vai dizer para você fazer isso, faça necessariamente aquela coisa, mas Ele tem conselho para você naquilo que Ele quer que você escolha. Senhor, nós contamos contigo nessa noite, Jesus. E isso é, Deus, em resumo, aquilo que nós precisamos sair daqui hoje guardando no nosso coração. Nós precisamos do Senhor para viver bem. Para viver bem como solteiro, para viver bem como casado no futuro, ou no presente, para aqueles que já são casados de nós, ó Deus. Senhor, nós precisamos do Senhor. Ajuda, Deus, cada um de nós aqui, Deus, a tomar as decisões corretas, a fazer as escolhas certas, Senhor. Família é uma bênção, Jesus, mas família é coisa séria diante dos teus olhos. Quando nós escolhemos alguém e entramos num casamento, o Senhor confere a nós responsabilidade sobre esse alguém. O homem sobre a mulher sobre o homem. E nós queremos fazer isso com sabedoria, Jesus. Senhor, eu te peço nessa noite, Pai, que cada coração aqui, de cada jovem, ó Deus, seja já, ó Deus, namorando, estando noivo, ou estando sozinho, Deus, não importa. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer, ó Deus, direção clara, Deus. Possa trazer, Senhor, ajuste, possa trazer correção, Deus. Senhor, que o coração deles seja despertado nessa noite, Deus, por um tempo de solteiro, ó Deus, de ser dedicado ao Senhor, de gastar tempo contigo, ó Deus, e se oferecer a Ti todos os dias, em todo o tempo possível, para aproveitar, ó Deus, esse tempo em que tem menos responsabilidades, em que tem menos afazeres, ó Deus, para gastar o máximo com o Senhor. Senhor, desperta fome e sede no coração de cada jovem dentro desse lugar nessa noite, Pai. Que o Senhor possa conduzi-los, ó Deus, para esse lugar de intimidade, para esse lugar de ser saciado, Deus, porque o Senhor quer nos saciar. E nesse lugar, ó Deus, de ser saciado, sacia com sabedoria, Deus, sacia com direção, Senhor, sacia, Deus, com sensibilidade no Espírito, para perceber o que o Senhor está falando, Deus. Senhor, eu quero nessa noite te pedir, ó Deus, coragem, Deus, coragem para esperar aquele e aquela que o Senhor tem separado para essa pessoa. Coragem, ó Deus, para ser o único que não está namorando, ó Deus, ainda, ou a única que não está namorando, porque está esperando no Senhor o tempo certo para isso. Deus, eu quero te pedir coragem, ó Deus, para abandonar práticas erradas, ó Deus, de aceitar, ó Deus, um beijo de qualquer pessoa que tem uma aparência bonita. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus, coragem, Deus, para pela Tua inspiração, pela Tua direção, pela orientação da Tua palavra, Deus, para aqueles que precisam tomar coragem, ó Deus, de escolher terminar um relacionamento, Deus. Se essa for a decisão necessária para aquilo que é melhor para ele e para ela, e para aquilo que o Senhor quer para ele ou para ela. Deus, enche o coração desses jovens de coragem, ó Deus. Os tempos são maus, ó Deus, as tentações são enormes, as dificuldades, ó Deus, se acumulam ao nosso redor, mas o Senhor está conosco, e o Senhor prometeu que estaria conosco até o último dia da nossa vida, até a consumação do século, até a gente se encontrar com o Senhor na eternidade. Derrama, Deus, essa coragem sobre corações nessa noite, Deus, para fazer as escolhas certas, para tomar as decisões corretas, ó Deus, para seguir a direção que o Senhor tem, em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós reconhecemos que Tu és o Senhor, nós reconhecemos que Tu és o dono da nossa vida, nós reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso Rei, como nós cantamos hoje aqui. Nós entregamos a nossa vida para Ti, ó Deus, e sabemos que nossa vida está nas melhores mãos, ó Deus. Nós te louvamos pela fé, Pai, em nome de Jesus, amém, querido. Você pode dizer amém a isso? Graças a Deus.